Agora vamos estudar? Estão preparados? Abriram em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. E nós vamos terminar o Evangelho de Marcos. Agora eu já tenho a data precisa, tá? Quando eu digo é a primeira semana de agosto de 2019. Agora consegui fechar, o pastor Tiago me ajudou. Nós chegamos, primeira semana de agosto, teremos o final do Evangelho de Marcos. Agora, deixa eu contar uma historinha para vocês. E não foi o Severiano que me contou essa história, eu vou deixar bem registrado, viu? Viu, Sérgio? Essa você não tem culpa. Um casal entra numa lanchonete, e pede 2 lanches para a viagem. Mais tarde, a hora que eles param para comer no carro, ele percebe que o dono da lanchonete, que ele fez? Em vez de entregar o saquinho com o lanche, entregou o saquinho com a féria do dia, com o que ele tinha vendido no dinheiro, com todo o dinheiro. Só que esse rapaz, junto com essa mulher, ele era honesto. O que ele faz? Ele volta para a lanchonete e fala, você me deu o pacote errado, está aqui, todo o dinheiro. E o dono da lanchonete já estava apavorado. E ele entrega, então o dono da lanchonete fica muito grato a esse camarada. Rapaz, não encontra pessoa assim, esse valor é quase 10 mil reais do dia e você aqui está devolvendo. Então, eu quero tirar uma foto sua, eu vou fazer melhor, eu tenho um amigo que ele é jornalista, e ele vai tirar a gente colocar agora, isso tem que ser visto por todos essa honestidade. Ele falou, não, que é isso, não precisa não. Não, deixa de ser humilde, rapaz, vou colocar. Não precisa. E não deixa. Daí aqui o cara chega assim no canto. Não, vem aqui. É que essa mulher aí não é minha esposa, não. Moral da história. Esse camarada era um grande de um hipócrita, não é? Ele é um camarada que, olha só que moral, que honestidade. Mas estava com a amante lá. Será que existe pessoas, lógico que não nesse nível, mas pessoas assim entre o povo de Deus? Eu estou falando de hipócritas, tá? Que talvez, se você olhar, parece, nossa, que lindo, que espiritualidade. Mas na hora que você vai perceber as motivações, ou você vai perceber o que está acontecendo por trás de tudo isso, você fala, não é tão bem, não é tão espiritual assim. Como que pode uma pessoa se tornar um hipócrita? Eu acho que você pode colocar meu PowerPoint. Tá? Então, como que uma pessoa pode se tornar um hipócrita? Vamos pensar melhor. Eu sei que aqui não tem ninguém nessa condição. E não estou sendo irônico, não. Estou acreditando nisso. A pergunta é, será que eu posso me tornar um hipócrita religioso? Será que mesmo uma pessoa, em algum momento, ela vai trilhando um caminho e venha a ser um hipócrita? Muito bem. Hoje, para aqueles que anotam, a nossa mensagem será: cuidado que a hipocrisia pode lhe pegar. Como se fosse uma doença, ou como se fosse um bicho-papão, ela vem e se apodera da sua vida. E para ainda você que quer saber o nosso propósito, nossa afirmação é: o cristão deve tomar cuidado para não se tornar o quê? Um hipócrita religioso. Pode ser um excelente trabalhador. Pode ser um professor nota 10. Pode ser, assim, um camarada que paga as suas contas do dia. Mas na hora que o assunto é espiritualidade, ele pode ser um fingido. Ele pode ser um hipócrita. Então, a gente deveria perguntar, mas como cristão pode tomar cuidado contra isso? Me explica como que... E eu quero falar, então, 3 formas
para a gente entender como que um cristão pode caminhar para a hipocrisia. Contudo, nós já lemos o texto, e eu peço que você deixe lá, Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17, e eu quero ler novamente com você e já quero explicar o contexto, porque o contexto, ele vai falar muito alto para nós. Se nós não soubermos o contexto, talvez fique algumas dúvidas. Então, acharam aí Marcos capítulo 12, versículo 13? Sim ou não? Vamos lá. Versículo 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha que elogio, né? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Daí no versículo 15, a parte B do versículo 15. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com eles. E se nós não tomarmos o devido cuidado, podemos correr o risco de interpretar esse texto fora do contexto. E se interpretar fora do contexto, você vai arrumar um monte de pretexto, né? Agora, vamos olhar primeiro o que era comum nos dias de Jesus. Pensando nisso. Aconteciam greves. Greves contra o pagamento do imposto. E esse imposto que eles estão falando, de dar a César, é o que chama de imposto pessoal, que é pago uma vez por ano. Você tinha que dar um denário, que era a quantia, o valor do trabalho de um dia. Então, você tinha que pagar esse valor, que era destinado ao imperador. Existia entre os judeus aqueles que acreditavam o seguinte: nós devemos pagar esse imposto, porque esse imposto mostra a nossa humilhação, porque nós estamos submissos a Roma, né? O Império Romano domina e nós estamos aqui porque não fomos fiéis ao Senhor e devemos sim pagar até que o Senhor tire essa autoridade sobre nós. Contudo, havia já naquele tempo os zelotes, homens que decididos se separaram, né? Eles tomaram a decisão de se separar dos fariseus e passaram a chamar-se de zelosos por Yahvé, que no original fica zelotai. Significa o quê? Que agora eles não pagam mais o imposto pessoal, porque isso era uma traição à aliança do povo judeu feita a Deus, e que quem pertencia a Yahvé não deveria pagar, negar-se a pagar esse imposto. E não só isso, mas deveria pegar em espadas e lutar contra esses dominadores. Olha só o que está acontecendo. Isso aqui é tudo o cenário para a gente depois entender o texto. Eles acreditavam e eles entendiam que eles deveriam forçar a vinda do Messias por meio de atos de fé e atos de martírios. Pois Deus não poderia deixar de enviar o Messias quando ele olhasse a fé desses homens, né, buscando aí a libertação do Império Romano ou de qualquer outro povo. Então, os zelotes, eles incendiaram um sentimento, um pensamento que nós chamamos de pensamento messiânico religioso revolucionário. Em 6 a.C., houve uma revolta, que o Império Romano ele afogou essa revolta em sangue. E com isso,
a Judéia, inclusive que tinha um benefício de não ter que pagar esse imposto, começou a ter que pagar. E muitas pessoas morreram. Só que ficaram resquícios dos zelotes. E esses zelotes se tornaram hoje o que é mais parecido para nós como um grupo de guerrilha. Então eles, como eles se mantinham clandestinamente, e eles furtavam Roma. Né? Na hora que ia passar o carregamento de Roma, vocês assistiram o Robin Hood? É mais ou menos isso aí. Então eles roubavam Roma, eles matavam homens, né, que trabalhavam para Roma, ou traidores, e todo camarada que quisesse seguir esse grupo, os zelotes, eles sabiam que ele tinha que colocar a cruz como algo que poderia acontecer a qualquer momento. Lembra o texto, por exemplo, de Lucas 9, 23, tome a sua cruz. Era conhecido para muitas pessoas e muitos confundem Jesus com os zelotes. Por quê? Porque os zelotes falam assim, você quer ser zelote, tudo bem, mas você sabe que se você for pego, qual era a pena capital? A crucificação, que era a morte mais dolorosa. Então ele já sabia, foi pego, cruz. Então ele já sabia, você vai assumir a sua cruz, tá? Você não vai entregar os seus companheiros. Então eles sabiam que eles tinham que tomar a sua cruz. E agora, eles tinham que ter essa ideia. Os zelotes sabiam muito bem disso. Outra coisa interessante, esses ladrões nem sempre tinham, então, a conotação de ladrão. Por exemplo, homens que se alistavam aos grupos de zelotes, eles eram chamados de ladrões, ou por alguns judeus, os próprios fariseus, ou pelos próprios romanos. Só que nem sempre eles eram os ladrões como a gente vê hoje, né? O ladrão que vai invadir a minha casa, mas essa era a ideia, de roubadores. E, provavelmente, aqueles dois ladrões na cruz eram zelotes. Por quê? Porque a pena para o roubo não era a pena capital. Só que aqueles homens foram condenados à cruz. Estão entendendo? Eles são considerados ladrões, mas por quem? Outra coisa. E é interessante, mais uma dica, porque Jesus é colocado no meio. O que estava escrito em cima? Ele era o rei. Isso, então, para muitos, ele era um rei revolucionário, e ele foi colocado no meio porque ele tinha dois homens de baixa patente. Olha só que interessante. Não sei se você já sabia disso. Agora, Jesus ele foi considerado, em alguns momentos, como ladrão. Se você olhar lá o capítulo 14, que a gente vai estudar o ano que vem, versículo 48, ele você como líder de uma rebelião. Ele está sendo tratado como ladrão. Agora, essa discussão que eu estou apresentando para vocês, era algo que estava fervendo. Essa discussão sobre pagar ou não pagar imposto. Eu sou realmente do Senhor, se eu pago imposto, ou eu não sou do Senhor porque eu não pago imposto. Estava toda essa discussão, era algo muito sensível para os judeus, porque os zelotes se apartaram dos fariseus, e ao mesmo tempo Roma estava sempre atento, porque eles já tinham afogado uma rebelião em 6 antes de Cristo. Então, sabe aquelas coisas que você gosta de falar que é perigoso? Era sobre esse tal imposto pessoal, que era o imposto do imperador. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas eu quero que vocês entrem no contexto que o assunto que vai ser tratado aqui era um assunto polêmico. Pagar ou não pagar o imposto a César. Era um assunto que aqueles que não pagavam, eram identificados como zelotes, para outros ladrões, para outros revolucionários. E aqueles que pagavam, por esse, eram considerados fracos. Estão entendendo? Muito bem. Agora a gente vai olhar para o texto novamente. Nós estamos falando para a gente tomar o cuidado para não se tornar um hipócrita, certo? E o que Jesus chama esses homens, esses líderes, de hipócritas. Em Mateus ele fala assim, hipócritas, por que vocês estão aqui me testando? Né? Agora então vamos ver aqui. Primeira coisa que nós temos. Primeiro cuidado. O cristão ele deve tomar o cuidado com o tipo de apoiadores que ele
Busca. Olha o versículo 13. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Ali, ó. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus herodianos acompanharem alguma coisa que ele dissesse. Esse versículo, se a gente não entende muito bem o que está por trás dele, ele parece normal, mas é totalmente absurdo o que está escrito aí. Um hipócrita, só para vocês entenderem, um hipócrita sempre busca apoiadores. Ele busca apoiadores que sirvam, que o apoiem na sua farsa, no fingimento. Agora, existe uma máxima nas Escrituras bem clara que é: a verdade não pode fazer aliança com a mentira. A verdade não pode fazer aliança com o erro. A verdade não pode fazer qualquer tipo de aliança com qualquer coisa que não seja santa. Isso é uma máxima que a gente encontra nas Escrituras. Mas esse versículo, ele nos mostra uma coisa diferente. Nós estamos vendo falsos representantes, líderes religiosos, então falsos representantes da verdade, fazendo alianças com qualquer tipo de pessoa, com qualquer grupo, desde que isso sirva para ele atingir o propósito deles. Vamos ver se nós lembramos de tudo que estamos estudando em Marcos. Qual era o propósito dos líderes religiosos? Principalmente os líderes que nós vimos lá no capítulo 11, que foram o sumo sacerdote, ou aquela pompa. Qual é o propósito deles? Matar Jesus Cristo. Eliminar, né, Jesus Cristo. Então, quando ele diz assim, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos, olha que aliança que nós temos aqui. Herodianos e fariseus. Não dá para ser. Esses líderes religiosos, eu vou falar aqui dos fariseus, tá? Esses líderes religiosos, lembra que eles questionaram Jesus? Vou fazer uma rápida recapitulação. Eles foram até Jesus e perguntaram para Jesus, com que autoridade que você faz isso? Que ele tinha expulsado as pessoas do templo. Lembra? Ele chega montado no jumento, entrada triunfal, e ele tira as pessoas do templo, tira ali o pessoal que estava fazendo comércio, dando dinheiro para o sumo sacerdote, tudo aquilo. E aí, no outro dia, o sumo sacerdote, junto com os outros líderes, os grandes, com que autoridade você faz isso? E aí Jesus fala para ele, então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem, eu falo com que autoridade? O batismo de João, lembra? Daí eles, nós não sabemos, nem eu vou dizer. E aí, em seguida, ele fala o quê? Conta a parábola da vinha, daqueles homens que o Senhor tinha preparado a vinha, e que tinha dado alguns e foi embora, e depois mandou mensageiros, e o que eles fizeram com os mensageiros? Mataram, bateram, até que ele manda o próprio filho do dono da vinha, e ele fala, mata, e a gente viu isso. E aqueles homens, se você olhar no versículo 12, eles perceberam que Jesus estava falando deles, e eles se retiram. Muito bem, esse grupo, eles desistiram do plano de matar Jesus? Não. Então, o versículo 13 diz que agora, mais tarde, eles enviaram a Jesus um outro grupo, mas agora com uma aliança. Eles mandaram agora os fariseus junto com os herodianos. O plano desses líderes, e eu já vou deixar bem claro, era forçar os romanos a prenderem Jesus, pois Roma era muito mais, mas muito sensível a qualquer fagulha de revolução, revolta. Lembre-se que nós temos o templo, o que nós temos do lado? A fortaleza de Antônia. E por que está ali? Tanto é que Pilatos vai estar lá. O que tem ali? Qualquer coisa já vai resolver o problema. Então, o plano desses homens era que Jesus dissesse alguma coisa, que eles pudessem incriminá-los, que eles conseguissem enquadrar Jesus em algum artigo, para que os romanos o prendessem, e aí os próprios romanos dariam fim nele. Revolução, revolta, qual que era a pena? Morte. Se Jesus, mas olha só que interessante, como esses homens, eles estavam pensando. Se Jesus fosse preso pelos romanos, estaria provado, e isso vai acontecer,
estaria provado que Jesus não era o Messias prometido, que não era aquele Messias libertador, que ia libertar o povo com as armas. Faça um pensamento lógico. Por que na hora que Pilatos fala assim, vocês querem que eu solte Barrabás ou eu solte Jesus? O pessoal escolheu Barrabás. Só porque os líderes ficaram falando? Também. Mas sabe por quê? Porque Jesus, naquele momento, ele era visto como o quê? Revolucionário? Não. O próprio Judas, a gente entende que ele viu que Jesus não seria esse líder. Mas Barrabás provavelmente era um revolucionário. Um assassino. Então a população quer quem? Os fariseus e os herodianos, eles eram grupos antagônicos. Totalmente, ideias, eles eram grupos ideológicos totalmente diferentes. Vou só mostrar para vocês. Os fariseus, eles eram os grandes defensores, chamados os radicais defensores da lei e da conduta religiosa, certo? Eles eram preocupados com o cumprimento da lei de Deus. Eles eram dedicados a Israel. Eles eram intensamente religiosos. E os herodianos? Os herodianos eram os violadores de tudo que era sagrado para um judeu. Eles eram preocupados com a lei de Roma e não com a lei de Israel. Esses herodianos, eles eram dedicados a Roma. Lembra que Herodes, ele fez várias alianças com Roma. Os herodianos estavam no banquete. Eles eram intensamente políticos e não religiosos. Eles eram bajuladores de César e da família de Herodes. Nesse caso aqui, Herodes Antipas, que era o governador da Galiléia e da Pérea. Agora, olha só. São grupos que, se você colocasse num quarto junto, o que ia acontecer? Alguém ia morrer. Eu não sei se tem uma ilustração que eu consiga mostrar como que eles são diferentes nos pensamentos e não davam para caminhar junto, nem para tomar um cafezinho na padaria. Talvez um brasileiro e um argentino. Não, mas a gente tem o Mercosul e tal. Corintiano, um palmeirense. Uma torcida. Isso, Daniel, obrigado. Uma torcida organizada. Põe uma torcida organizada bem aqui. A Gaviões da Fiel e uma outra torcida, me ajuda. A Mancha Verde. Vocês agora vão andar de mãos juntos aqui. Só se for algemado. Esses eram os grupos. Mas volta para o texto. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos. Está vendo? Não tem sim, não dá para entender. Mas dá para entender o quê? O objetivo. Para quê? Para o apanhar em alguma coisa que ele lhe dissesse. Agora pense, por que os herodianos? Eles querem entregar Jesus para quem? Para Roma. E quem é o melhor grupo para isso? Os herodianos. Que são bajuladores de Roma. Então os fariseus, eles unem forças para o plano contra Jesus. Agora, embora os fariseus desprezassem os herodianos, eles sabiam que eles seriam úteis agora no plano maligno que eles tinham. Assim, os líderes religiosos, querendo se livrar dessas crenças de Jesus, né? Que Jesus estava mostrando a falsidade deles. Jesus estava revelando a hipocrisia deles. Eles queriam acabar, silenciar. E a acusação política contra Jesus seria o melhor caminho, já que eles não tinham conseguido na argumentação baseada na lei, até agora. Nada contra Jesus. Eles elaboraram uma pergunta, o Adalberto até falou aqui, né? Eles elaboraram uma pergunta que não tinha saída. Se ele falasse uma resposta, é lícito dar a César, teria problemas. Com quem? Com um grupo. E ele ia perder a popularidade dele em meio àqueles que estavam seguindo. Se ele falasse, não tem que dar, pronto, você é um zelote, e agora
você vai preso. Qualquer resposta que ele desse. E se ele falasse assim, eu não sei. Ah, mas mestre, todos aqueles elogios que eles fizeram, olha só a armadilha que foi montada sobre Jesus. Mas eu quero fazer uma pequena aplicação nessa parte, sobre com quem nós fazemos alianças. Fica claro, então, que uma aliança contra aquele que está mostrando a verdade, mesmo que essa aliança seja entre dois grupos totalmente opostos, mas que agora se unem para um propósito comum. Qual era aqui? Calar a verdade. Então, interessante que ainda hoje, no mundo cristão, no mundo religioso, muitas pessoas dentro das igrejas fazem alianças contra a verdade. E por isso precisa de pessoas que o apoiem em sua hipocrisia. Quando algum determinado irmão ou grupo é confrontado sobre o pecado, eles buscam que tipo de pessoa para conversar? Pessoas que os apoiem e sirvam de desculpas. Entre essas desculpas sempre está o apoio de quem está bem longe. Não, você falou isso, esse está mexendo. Daí você vai procurar quem? Aquele irmão que faz 3 meses que não vem na igreja. Que está brigado com o líder dele lá. Ou com o pastor aqui. Ou entendeu? Alguma coisa. Isso acontece em muitos lugares. Até nos nossos lares. Muitas vezes, casais que se unem de forma, eu vou chamar aqui, eu quero ser bem leve, de forma inconsciente, para esconder o fingimento do cônjuge. Ela sabe que o marido é isso, mas a esposa não. Então faz o seguinte, eu não falo nada de você, por quê? Porque a esposa também, às vezes não é bem esse caso. Mas existem grupos que apoiam o fingimento, a hipocrisia, mesmo sabendo que é um fingimento. Isso é também comum nos jovens, lógico que não da nossa igreja, fique bem claro, que quando confrontados, eles formam alguns grupos revolucionários que lutam, quase como os zelotes, sem pegar, e lutam contra aqueles que estão dizendo ou impondo alguma regra, nova ou verdade. Esses buscam alianças. Que tipo de pessoa? Queria ler para vocês Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, você quer cair na hipocrisia? Faça alianças. Busque apoiadores para o quê? Para o seu fingimento. Você quer ser um crente de verdade? Busque aquele que fala o que você está errando. Aquele que não tem problema de mostrar, camarada, você não está certo não. Esse é o seu amigo. Esse é o seu irmão. Meu irmão, só para ficar bem claro, quem tem sido as pessoas que você tem buscado apoio? Aliança. Aqueles que te apoiam em qual conduta? Que você sabe que está errado. Eles se apoiam nessa conduta? Vou dar um conselho para você. Fuja dessa pessoa. Se você tem um irmão que gosta de mostrar o seu erro, ainda que doa, ainda que às vezes não é muito legal, dá um presente de Natal para esse camarada. Porque esse é seu amigo. Esse é o seu irmão. E não aquele que fica te bajulando, como a gente vai ver no segundo ponto. E aí, pense, qual tem sido o teor da conversa dos grupos que você costuma andar? Críticas, murmurações, como nós vimos pela manhã, sobre aqueles que lhe ferem com a palavra? Ou reflexões que fomentam prestação de conta? Que fomentam, às vezes, confrontação mesmo. Oh, você falou isso aqui, eu quero ver isso na minha vida. É assim que se cresce.
Como disse semana passada o pastor que estava aqui, ferro com ferro se afia. Agora, o segundo cuidado que nós devemos ter para não tornar-se um cristão, o cristão deve tomar qual cuidado? O cuidado para não ser um bajulador. Olha só a parte A do versículo 14, vou colocar para vocês. Ó. Esses se aproximaram dele e disseram, olha que interessante que esses caras... Quem é que está fazendo isso? São os fiéis de Jesus? Não. Os fariseus e os herodianos. Mestre, ó, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas em conforme a verdade. Que elogio, eu queria que esse cara falasse isso para mim. Né? Quer mandar um cartão? Escreve isso aí, manda para mim. Mas não fingido, tá? Senão eu vou responder que nem Jesus. Crentes hipócritas, muitas vezes, recorrem ao quê? Bajulação. E é uma bajulação como uma manobra para avançar num plano que ele tem. Os hipócritas, antes de fazerem, esses hipócritas aqui, tá? Do texto, antes de fazerem a pergunta, a armadilha para Jesus, eles estão usando termos que demonstraria que eles estão do lado de Jesus. Se a gente pegasse só essa parte e não o resto, e a gente lesse, mestre, sabemos que nossa, esse camarada é convertido a Jesus. É claro que eles não acreditavam no que Jesus estava falando. Eles não acreditavam que Jesus estava falando corretamente, que falava a verdade. Porque se eles acreditassem, eles teriam o plano de eliminar Jesus. A realidade é que eles viam Jesus como um enganador, um mentiroso, e que deveria ser silenciado. Fique bem claro isso. Agora, todos esses elogios têm dois propósitos, pelo menos. Primeiro, eles estavam fingindo, né, se identificar com essas pessoas, com as pessoas que estavam ali, em sua maioria, que acreditavam que Jesus ensinava a verdade. Eles estavam se misturando àquele grupo, das que as pessoas que estavam sendo ensinadas por Jesus. E esses falsos, esses hipócritas, eles queriam convencer aquelas pessoas que eles também estavam buscando a verdade. Meu irmão, você veio hoje fazer o que aqui? Adorar a Deus, cultuar a Deus, certo? Mas você veio escutar a verdade? Sim ou não? Para quê? Para quê? Para que você quer saber a verdade? Para que eu quero saber a verdade? Dependendo da resposta, no fundo eu não quero saber a verdade. Eu não quero escutar a verdade. Pelo contrário. Na hora que você começar a falar a verdade, eu já vou pensar no que eu preciso fazer lá fora amanhã, no que eu vou fazer ali. Entendeu? Vou pegar um copo com água ali. Um segundo propósito aqui, eles queriam inflar. Olha só como que eles eram tão inteligentes, mas ao mesmo tempo tão inocentes. Eles queriam inflar o orgulho de Jesus. Na esperança de que esse orgulho ia impedir Jesus de se esquivar da pergunta que eles vão fazer. É lícito dar a César ou não? Pagar o imposto ou não? Porque era uma pergunta muito perigosa. Então ele vai responder. Pronto, a gente vai conseguir. Então vamos enchê-lo. Você é mestre, você é sábio, você fala a verdade, você não olha a aparência das pessoas. Então nós temos uma pergunta para você. E aí o cara, se sou eu, né? Ah, muito bem, agora eu sou sábio. Pode fazer a pergunta aí que eu respondo. Encheu o orgulho. Aqueles homens, eles estavam ali com um propósito bem claro. E eles estão criando um ambiente para Jesus falar abertamente, sem se preocupar. Eles estão dizendo mais ou menos assim, Senhor Jesus, sinta-se à vontade. Você pode falar livremente. Não tem problema. O que você falar, morre aqui entre nós. É mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, eu quero aplicar da seguinte forma esse ponto. Um crente sério não fica de conversinha mole. Ele não precisa ficar bajulando. Nossa, Priscila, você canta tão bem.
Apesar que você canta bem, né? E quando é uma pessoa que é cristã e começa com todo aquele embromation, né? Embromation, enrolation, como você quiser chamar. E começa ali dizendo, nossa, você é isto. Parece aqueles meninos querendo conquistar a menininha na escola, né? Você é isto, ou você é aquilo, né? Ah, você faz isso ou aquilo, que sem você nada seria possível. Quando o cara começa a falar isso, sem você, meu irmão, essa igreja... Vou dar outro conselho para você. Corra dessa pessoa. Corra do bajulador. A bajulação é uma característica de pessoas falsas. Não posso elogiar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando bajulação. É uma característica de pessoas falsas. E isso também no nosso meio evangélico. Com a bajulação, muitos se apresentam de maduros, piedosos, mas lá no seu íntimo, lá no seu interior, estão apenas querendo acesso a alguma coisa que ele possa utilizar, alguma coisa sobre você, que ele possa utilizar contra alguém ou a favor dele. O bajulador, ele é um mentiroso de marca maior, pois ele não acredita em tudo mesmo que ele diz. Ele fala daquilo, mas é da boca para fora. E ele fala aquilo que é para conquistar alguma coisa. Então ele chega para você e vai dizer assim, você sabe que você pode confiar em mim. Mas você não pode confiar nele. Mentira! Na realidade, ele quer o quê? Ele quer a sua confiança para saber o que você... Esse é o bajulador. A hipocrisia de uma pessoa é sustentada aqui por diversos meios. E entre esses meios está a bajulação. Agora, os verdadeiros cristãos são chamados à autenticidade, a mostrar quem são, sem fingimentos, que diz o que realmente está em seu coração. É lógico que fala em amor, mas ele mostra isso. Quer ver alguns textos? Provérbios 28, 23 diz assim: quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Romanos 16, 18 diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante, olha só que legal, palavras suaves e bajulação. Enganam os corações dos ingênuos. Marca aí, Romanos 16, 18. Mateus 5, 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não tem essa história de conversinha mole. E por último, cristão, ele deve tomar cuidado de não fingir buscar a verdade. Tomar muito cuidado com isso. Olha o texto. A gente vai acabar com ele, tá? Estudando esse texto. É certo pagar imposto a César ou não? Agora vem a pergunta, né? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu os veja. Eles lhe trouxeram a moeda e lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles falaram: de César. Responderam eles. Então Jesus lhe disse: tem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram muito admirados, ou eles ficaram admirados com ele. Agora, aqueles hipócritas, munidos de uma, vai ser meio estranho o que eu vou dizer agora, uma sinceridade falsa, então não é sincero, mas uma sinceridade falsa, fingida, a respeito da pessoa de Jesus, se aproximam como mensageiros da verdade, como Jesus sendo mensageiro da verdade, eles soltam esse veneno, mas eles pensam que, não, nós estamos atrás da verdade, nos diz, a gente quer saber, nessa briga que está acontecendo aí, a gente deve ou não deve pagar o imposto a César? Eles estão querendo saber, querem espiritualidade.
Na verdade, eles estavam querendo simplesmente acabar com Jesus Cristo. Esse era o plano deles, forçando-o a um dilema inevitável. Agora, se Jesus respondesse, já expliquei isso para vocês, que sim, seria preso. Se ele respondesse que não, caía em descrédito. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre esse imposto agora, antes de eu aplicar. Era um imposto cobrado pelos romanos, mas era o imposto mais odiado pelos judeus. Talvez tivesse pagado o dobro de outros impostos, mas esse imposto era odiado por eles. Esse imposto não era sobre terras, nem bens, mas era um imposto sobre a pessoa, quem ele era. Por isso que era um imposto pessoal. Como eu falei, era um denário que daria um dia de trabalho, né? E esse imposto significava que a pessoa era propriedade e para um judeu, ele pertencia a quem? A Deus, e não a César. E para eles, esse imposto era uma violação do primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses. Por quê? O pagamento do imposto com a moeda do imperador, tinha que ser pago com aquela moeda, ela tinha uma forma de cultuar o imperador. Tinha que ser pago com essa moeda, e essa moeda ela tinha a esfinge do imperador. Aquela moeda de prata com a esfinge do imperador. Agora, esse imposto concorria com o imposto do templo, que também era um imposto pessoal, onde cada judeu ele declarava como súdito ao rei eterno, então ele pagava uma vez por ano ao Deus de Israel. Então veja, é uma concorrência. Não só isso. Outro ponto, era de que o homem foi criado à imagem de Deus, assim qualquer representação de imagem, para o judeu isso era blasfêmia. Outro conceito que a gente precisa entender. A área ou território válido de uma moeda, ou seja, onde essa moeda valia, implicava o domínio de um rei ou de um imperador. E aí tinha a frase na época, sua moeda saiu para o mundo. Significa o quê? A moeda que é o conceito de domínio. Então, quando eu tenho que pagar e sou obrigado a pagar com aquela moeda, eu estou dizendo que quem é o meu rei? César. Entendeu? O judeu detestava tanto esse imposto, que devia ser pago pela moeda do imperador, pois implicava que agora ele era um súdito do imperador. Agora, outra questão. A questão dessa tribulação tida foi sempre como um fator de revolta. A gente já falou lá de 6 antes de Cristo. Mas existia aquele Galileu que formou lá, Judas formou os Zelotes e tal. Ele liderou essa revolta e essa revolta ela foi afogada em sangue e machucou muitos judeus. Você olha depois Atos capítulo 5, versículo 37, que você vai perceber o que um judeu pensava sobre isso. Isso era uma ferida para eles, que não tinha sido cicatrizada. E essa ferida vai ser tão forte que em 66, depois de Cristo, de 66 a 70, vai ter a nova revolta. Que vai destruir o templo, acabar com Jerusalém. Com essa revolta de tributação. Qual tributação? De uma carga tributária? Não. Mas de falar, sou súdito do imperador. E aí os últimos vão morrer em 73, lá em Massada. Então, era uma questão que tinha muito a ver com a religião. Tanto que a cidade vai ser destruída, o povo judeu vai ser destruído por causa desse ponto. Então, tendo esse pano de fundo, esses líderes religiosos agora fingindo aqui, eles armaram a pergunta que com toda certeza ia trazer problema para Jesus. Ponto. Eles só não contaram com a sabedoria de Jesus, né, Adalberto? Com a divindade de Jesus. Por que vocês estão me pondo à prova? Daí Mateus 22, 18, depois você lê, ele usa até o termo hipócritas, né?
Eles não queriam saber a verdade. Eles não queriam saber o que realmente deveriam fazer. Eles não queriam saber nada disso. Eles não queriam saber o que agrada a Deus. Eles estavam fingindo uma busca pela verdade. Meus irmãos, vamos só fazer uma comparação simples. Será que nós buscamos a verdade? Será que realmente nós queremos saber a verdade? Ou será que nós queremos corremos atrás de coisas que apoiam o nosso estilo de vida, que apoia a nossa religiosidade, que apoia talvez esse lado que eu sei, eu tenho que botar isso, eu sei que eu sou um cara preguiçoso, eu sei que eu sou um cara, como eu escrevi na pastoral, um cara violento, eu sei que eu sou, mas isso eu não quero trabalhar, eu não quero saber a verdade disso. Essa turma aqui, eles eram fingidos, porque estavam dizendo querer saber o que deveriam fazer para agradar a Deus, mas era tudo mentira. A verdade, eles estavam perseguindo a verdade, que é o próprio Jesus. A resposta de Jesus foi muito simples. Se você olhar, ele fala, dê a César o que é de César e a Deus. É muito simples, mas tem uma profundidade. Ele pediu primeiro para trazer a moeda. E a moeda de um denário, que provavelmente tinha a imagem aqui de Tibério César. Agora olha só que interessante. Tibério César era filho adotivo do imperador deificado Augusto, que era um filho de Deus. Eles estavam com uma imagem, estava também na comparação, filho de Deus aqui? Os judeus, portanto, consideravam essas moedas ídolos em miniatura. Agora, a resposta de Jesus veio, uma resposta inesperada. Dá a César o que é de César. Por quê? Porque o conceito está certo. Jesus ensinou claramente que o pagamento de imposto a um governo secular é nossa obrigação. Por quê? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7 mostra isso, que cada pessoa está sujeita à autoridade civil, e essa autoridade civil é uma expressão da graça comum de Deus. Imagine o nosso país sem polícia, sem governador, sem pessoas para dizer, eu vou ser mais simples, imagine a nossa cidade sem semáforos. Como seria? Então, nós percebemos que a resposta de Jesus diz que é legítimo dar à autoridade o que pertence à autoridade, pois essa autoridade está a nosso serviço. E aí lembre dos grandes benefícios que nós temos com a autoridade, ainda numa autoridade inclusive corrupta que nós temos. Jesus, então, porém, eu quero concluir, Jesus ele mostra que também existe nessa simples resposta, e os termos que ele usa, principalmente no original, o que é devido, a outra é o que é renda, aqui ele mostra que é mais importante ainda você dar o que é a Deus. Antes de eu falar o que é mais importante dar a Deus? O que você tem que você não deve dar a Deus? Fala para mim. Eu já dei a resposta, né? Qual é o seu bem mais valioso? Oi? A sua vida. E o que você deve dar a Deus? É o tributo? É a sua própria vida. Mas ele mostra isso como o exemplo mais claro aqui, que ele pôs, como recusa de que eles não estavam dando o que era de César, eles não estavam honrando o próprio Senhor Jesus que estava ali. Eles não estavam dando a honra ao Filho de Deus. Eles estavam brigando. Porque aqui, Tibério, que era o filho adotivo do outro que era imperador, que era filho dos deuses, olha só. Eles não estão dando a Jesus que é filho de Deus, a quem toda honra é devida. Então, o denário pertencia a César, pronto. Mas o homem que é a imagem e semelhança de Deus pertence a Deus. Então ele deve dar-se a quem? A Deus. Devemos dar a Deus a honra
E isso significa a condição, a função, a posição que Deus é. E o que Deus é? Criador. E como criador, nós somos criatura. Devemos nos colocar nessa posição. Agora eu vou terminar porque já me alonguei no tempo, mas olha só que interessante. E ficaram admirados com ele. Você fala assim, pronto, eles se converteram. Não. Por causa da resposta que Jesus deu, como o Adalberto ficou admirado aqui. Nossa, que inteligência. Por causa dessa inteligência, por causa que ele não caiu nessa armadilha tão bem pensada, com uma aliança tão bem feita, fariseus, herodianos, todo esse cenário, por causa disso, eles ficaram admirados. Como que pode esse camarada escapar dessa armadilha? É esse o conceito. Não houve salvação aqui. Eles não tinham a intenção de reexaminar seus planos, suas conclusões, o seu plano de matar Jesus e olhar, vamos pensar bem quem é Jesus. Eles não tinham isso. Então, quero dizer, meu irmão, que essa teimosia pecaminosa revelou, sabe o quê? Que todos os que persistem na hipocrisia religiosa estão numa condição espiritual sem esperança. Porque ele vê algo inteligente, algo maravilhoso, algo que, peraí, como que pode? Mas eles não conseguem enxergar Jesus. É uma condição espiritual sem esperança, irremediável, irredimível. Aqueles homens não vão aceitar Cristo. Pelo contrário, eles vão conseguir o que eles querem. Por quê? Jesus vai ser morto. E por quem? Por Roma. Eu concluo, eu quero que você pense. O cristão, ele deve tomar muito, muito cuidado para não se tornar, então, um hipócrita religioso. Devemos tomar esse cuidado. E eu quero que fique claro isso. Esses 3 cuidados que eu passei para você. Tome cuidado com quem você busca fazer aliança. Com que grupo você gosta de andar. Com tipo de apoiadores que você... Não, esses apoiadores agora eles estão me confrontando. Não, se são apoiadores revolucionários, cuidado. Tome cuidado para não ser um bajulador, na intenção do que as pessoas gostam de mim, eu sei agora das pessoas, mas não tem nada a ver do que você está dizendo para ela, você nem acredita no que você está dizendo para ela. Seja autêntico. E por último, tome o cuidado, e o que eu acho mais grave, tome cuidado. Fingir que está preocupado com a verdade. Que está buscando a verdade. Tanto devemos estar alertas que eu quero com a verdade. Esses homens, eles não queriam saber se eles deveriam dar o dinheiro a César ou não, que é um conceito religioso, se isso agradava a Deus ou não. Não era essa a ideia deles. A ideia deles era calar a verdade. E todas as vezes que nós olhamos para nós, vamos perceber falhas. E quem é que vai confrontar essa falha? A verdade. E adivinha qual vai ser a nossa tendência? Silenciar a verdade. Então nem sempre eu quero saber a verdade. Sendo assim, meus irmãos, a hipocrisia é uma condição sem esperança, mas um crente alerta sobre o perigo da hipocrisia é um crente que amadurece e se aproxima de Jesus. E não sendo um zelote, mas carrega a sua cruz. Vamos orar.